Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo em várias variáveis. Hoje é a aula 15, a gente vai estudar os limites para as funções de duas variáveis. Bom, então a gente vai continuar estudando, né, aquele tipo de função com domínio D, onde D é um subconjunto do R2, né? Então nossa função vai pegar pares de números reais, né, x, y, e associá-los a um número real z, tá? Bom, a gente quer estudar. Então, por exemplo, esse tipo de limite aqui, quando xy se aproxima de um par AB, né? Então, quando a gente escrever isso, limite de fxy igual a L, o que isso vai significar? É análogo ao que acontecia lá em cálculo 1, né? Lá a gente estava limites do tipo, a gente tinha uma função f de x e calculava o limite de f de x quando x tende a A, né? Bom, lá no cálculo 1, vocês lembrarem, isso aqui, né, significa que conforme você vai pegando pontos próximos de A, né, esses pontos, números x próximos do A, então o nosso f de x se aproxima do número real L. Aqui no cálculo 2 é análogo, tá? A ideia é a seguinte, a gente vai ter um ponto AB em R2, tá? Que não necessariamente tem que estar no domínio, igual era lá em cálculo 1, tá? E a gente vai dizer então que o limite da função f de xy é L, né? Quando xy se aproxima do ponto AB. Isso significa que conforme os pontos do R2 que você pega no domínio da função que estão próximos do AB, o f de xy vai estar próximo do L, tá? Não precisa ser igual a L, tá? Pode ser que às vezes aconteça, dependendo da função, né? Lógico. Mas a ideia é estudar qual é o comportamento da função f de xy, né? Quando estamos pegando pontos xy próximos do AB, certo? Ah, então vamos começar a analisar então essas duas funções aqui, ó. f de xy é seno de x quadrado mais y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. E g de xy é a função x quadrado menos y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Vamos analisar o que acontece quando o par xy se aproxima da origem, né, do 0, 0. Ou seja, vamos pegar tanto x quanto y próximos de zero. Nossa, que eu peguei no livro. Então, assim, ele tem duas tabelas, tá? Para valores, essa tabela 1 é para valores da função f. Essa tabela 2 é para os valores da função g. Então, por exemplo, o f de menos meio dá 0,959. É aproximado aqui, né? O f de 0, 1 dá esse valor e assim por diante, né? O g de 0, menos meio dá menos 1. E assim é, e assim por diante. Olha só, a gente está pensando, né? O que acontece com essas duas funções quando o xy está próximo da origem, do 0, 0. Nós que essas duas funções não estão definidas no 0, 0, né? Não tem como calcular o f de 0, 0 nem o g de 0, 0, certo? Então, agora aqui, ó. Se eu pegar 0, 0, ó, não tem o valor aqui, tá? E aqui também, ó. Não tem o g de 0, 0. Mas a gente consegue ver o que acontece conforme eu vou pegando valores com x e y, ambos próximos do zero. Então, por exemplo, ó, se pegar menos 2, dá 0,999. Se eu pegar x igual a menos 0,2 e y igual a 0, a f vai dar 1. Pega x igual a menos 0,2, y igual a 0,2, dá 0,999. E assim por diante, ó. E se você olhar a tabela, você vai ver que conforme o xy
ambos se aproximam do zero, o f de xy se aproxima do número 1. Tá? Já para a função g, isso não acontece, né? Ó. Por exemplo, se o x for menos 0,2 e o y for menos 0,2, g de xy dá 0. Se o x for menos 0,2 e o y for 0, o g de xy dá 1. Se o x for 0 e o y for 2, dá menos 1. Então, a função g próxima ali da origem, os valores vão ficar oscilando muito, tá? Então parece de maneira intuitiva, né? Só olhando para a tabela, tá? Sem ser nada formal, parece ser correto escrever isso aqui, ó, que o limite da função f, tá? S seno x quadrado mais y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado é a função f de xy, tá? É igual a 1, né? E escrever que esse limite aqui, ó, que é o limite da função g de xy, não existe. Tá? Isso aqui é só maneira não formal, tá? Olhando para a tabela. Então parece correto a gente escrever isso aqui. Bom, em geral, a gente vai escrever quando o limite existir, essa notação aqui. Isso significa o quê? Que f de xy vai se tornar cada vez mais próximo do número L, conforme x e y são pontos que são tomados próximos do ponto AB. Tá? Note que aqui o que importa é só a distância do ponto X até o ponto AB. Eu não estou falando sobre direções de aproximação, tá? Mais para frente a gente vai ver o que isso vai implicar para a gente, tá? Então, quando acontece isso, quando o limite de uma função f de x, y é igual a um número real L, o que você está dizendo quando você escreve isso é que você consegue encontrar para f de xy tão próximo do número real L quanto você deseja. Tá? Se sempre conseguir um par xy próximo de AB, tal que o f de xy está bem próximo do L. Tão próximo quanto você deseja. Tá? Não necessariamente igual a L. Tá? Tô falando próximo. Intuitivamente, o limite é isso. É a mesma ideia de limite lá de cálculo 1, tá? Então, de novo, ó, aqui, formalmente, como vai funcionar, então, vamos definir a noção de limite, né? Nós vamos definir o limite aqui para funções de duas variáveis, tá? E eu não sei se vocês devem ter estudado, mas aí a gente calcula limite, né? Quando x vai tender a um ponto AB. Onde esse AB é um ponto que pode estar no domínio da função ou não, tá? Mas é interessante que próximo de AB existam pontos do domínio da função, tá? Para a gente conseguir fazer essa aproximação. Em matemática a gente fala que o AB tem que ser um ponto de acumulação do domínio da função. Então, ou seja, perto desse ponto AB tem que existir pontos do domínio da função para a gente calcular o limite, tá? Então a gente vai dizer que o limite de f de x, quando xy tende a AB é L, a anotação é a usual, tá? O que vai mudar é esse aqui embaixo, ó. Você vai escrever um par tendendo a outro par, tá? E a definição, né, dada por essa proposição aqui, que é a usual, se você parar um pouco a pensar. É a mesma que a gente tem lá em cálculo 1, só adaptada para o nosso contexto das nossas funções. Então, a gente vai dizer que limite de f de x, quando xy tende a AB, isso é L, se para todo epsilon positivo, houver um número correspondente delta positivo, tal que se xy está no domínio da função e é válida essa desigualdade aqui, ó, já eu comento isso aqui, ou seja, 0 é menor ou igual que a raiz quadrada de x menos a quadrado mais y menos b ao quadrado, isso é menor que delta, então
f de x menos L é menor que epsilon. Tá? Vamos lembrar lá em cálculo 1, qual a definição. Cálculo 1 era assim, né? Limite de f de x é L, quando x tende a um número real A, sem somente C, para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que se x está no domínio da f e o módulo de x menos A é menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Deixa eu até tirar esse C daqui para ficar mais. Bom, então ó, vai ser assim: para todo epsilon existe um delta tal que se o x é um elemento do domínio da função e módulo de x menos A é menor que delta, isso condiciona que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Tá? Olha essa desigualdade aqui. Isso aqui, ó, você pode escrever como raiz quadrada de x menos A ao quadrado. Tá? Que eu posso escrever assim, como sendo a distância entre os pontos x e A. Na verdade, pontos aqui, números, né? Então, essa notação de módulo nos números reais, tá? A módulo de uma diferença de dois números, a gente já viu, né? Na primeira aula do segundo bimestre, que é a distância entre os números x e A. Tá? Isso aqui também, ó. Módulo de f de x menos L. Esse módulo de f de x menos L, isso é a distância entre f de x e L. Tá? Então, o limite de f de x ser igual a L, né, significa o quê? Que independente do epsilon que eu escolha, né? Note que se o epsilon for muito pequeno, quanto menor o epsilon que eu pego, eu estou exigindo que o f de x esteja mais próximo do L, né? Eu estou diminuindo a distância entre os pontos f de x e L. Então, se esse limite existe, né? Então, por menor que seja a distância que eu exija para que os pontos f de x e ponto L, eu vou conseguir encontrar um ponto x próximo do A, tal, ou seja, vai existir esse delta, tal que e um x que satisfaça a desigualdade, ou seja, vai existir um x que está próximo do A que satisfaça isso, tá? Então, se eu pensar em termos de distância, é isso que está acontecendo, tá? Só que por que que aqui que a gente define de onde veio essa desigualdade aqui? É só você lembrar que essa raiz quadrada aqui, ó, até por isso que eu fiz aqui, ó, lembra muito essa aqui, ó. A única diferença é que aumentou uma parcela, né? Uma coordenada. Que o módulo nos números reais, né? O módulo da diferença é a distância entre os números. E essa raiz quadrada aqui, definida assim, né? Em R2, é a distância entre os pontos AB e XY. E ó, é a distância entre os pontos XY e AB. Tá? Então, se você pensar nessa definição, o que está acontecendo? Quando que esse limite é verdadeiro? Olha só. Tá falando que qualquer que seja o epsilon que eu pegue, então, se o epsilon é muito pequeno, quanto menor for o epsilon, mais perto o f de x ele tem que estar do número real L. O f de xy tem que estar do número real L. Se esse limite existe, então o que acontece?
Independente de qual seja a minha exigência dos pontos f de x e y estarem perto do número real L, eu vou conseguir um ponto x, y no domínio da função que está suficientemente próximo do ponto AB, né? Ou seja, por isso que existe esse delta, tá? Vai existir um ponto XY que está bem próximo do ponto AB, de modo que o f de x, y esteja próximo do L, tá? Então vai ficar assim, ó. O limite, se eu quiser pôr em símbolos, que é y. O limite de f de x, y, quando x, y tende a B, é um número real L, C e somente C. Para todo epsilon positivo, eu vou encontrar um delta positivo tal que, se o x, y está no domínio da f e não vai caber aqui. Vou continuar aqui. Então, para todo x, y que esteja no domínio f e o vale essa desigualdade aqui. Então, isso aqui ó, significa que o XY é um ponto que está próximo do AB a uma distância delta. Na verdade, o que está acontecendo aqui, se for representar no plano, você tem um ponto AB no plano, você está pegando um disco, né, uma circunferência centrada em AB e raio delta. Eu estou falando que para todo XY que cai nessa circunferência, nesse círculo, diferente do AB, tá? Não necessariamente tem que ser igual a AB. Qualquer ponto XY que eu pegue aqui, quando você calcula o f de xy, ele vai cair, né, no intervalo centrado em L, centrado em f de xy e raio. O f de xy vai cair no... Peraí, vou fazer passo a passo aqui. Então, esse aqui condiciona, né, que o módulo de f de xy menos L é menor que epsilon. Então, o que está falando aqui é qualquer xy que eu pegue em um círculo de centro AB e raio R, né? Esse xy não pode ser o AB. Então o f de xy vai cair no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, né? Se lembrarem lá da aula aqui, ó, aula 11, a gente definiu lá a bola, né? Conceito de bola aberta, né? Aí a bola aberta, a gente viu que em R, né, nos reais, é intervalo aberto. Tá? Em R2, a bola aberta era o círculo sem a circunferência, né? Sem a fronteira. Então, ó, isso aqui de amarelo, dizer que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, raiz disso é menor que delta e é maior que zero, isso é equivalente a dizer que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é menor que delta ao quadrado. Isso aqui, ó, significa que o ponto xy ele está na bola aberta, que no caso vai ser a circunferência sem a fronteira, né? Sem a circunferência, é o círculo sem a circunferência. De centro AB e raio delta. E essa desigualdade aqui implica que esse XY é menor do que diferente do AB, tá? E a outra desigualdade ali, ó, módulo de fxy menor do que L, menos L menor do que epsilon, isso é equivalente a dizer
que o f de x, y é só fazer propriedade de módulo, tá? Está no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, tá? Então, o que vai acontecer isso aqui, ó, tá na figura. Suponha que isso aqui é uma forma de representar o gráfico, ou a função, né? Vamos no plano xy e faça o domínio da função, tá? Quero calcular o limite da função quando xy se aproxima desse ponto AB aqui, ó. Se o limite é L, significa o quê? Para qualquer intervalo de centro L, né? Intervalo aberto. Digamos que o raio desse intervalo aberto aí seja epsilon, né? Se a gente vai formar um intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Então, você vai conseguir encontrar uma bola aberta, ou seja, um círculo centrado nesse ponto AB, tá? O centro aqui, e raio delta, e seja delta o raio desse círculo, de modo que a seguinte propriedade é satisfeita. Se o xy está no domínio da função e cai dentro, ele está nesse círculo, né? E é diferente do AB, então o f do xy cai dentro desse intervalo aqui, L menos epsilon, L mais epsilon. Tá? Mesma ideia lá de cálculo 1, né? Só que lá em cálculo 1 o domínio era como eram os reais, né? A gente não ia tendo um disco, né? Quando a gente olhava essa desigualdade aqui, ó. Em R não é um círculo, não é um disco, vai ser um intervalo aberto também. Então seria números de um intervalo aberto caindo dentro de outro intervalo aberto. Aqui vai ser pontos, né? Pares ordenados em um disco caindo dentro de um intervalo aberto. Tá? Se o limite é L, quando xy tende a B, o que acontece? Então, de novo, qualquer intervalo aberto, centrado em L e raio epsilon, né? Ou seja, qualquer epsilon que eu pegue, você vai formar esse intervalo aberto. Você vai conseguir uma bola aberta de centro AB e o raio, digamos que é delta, né? Ou seja, vai encontrar o delta, tal, você consegue fazer esse disco centrado em AB, tal que é a seguinte propriedade satisfeita. Qualquer XY que você pegue nesse disco, que seja diferente de AB, o f de xy cai no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Eu tô falando, por que o XY tem que ser igual a B? Não pode ser. Não é que ele não pode ser, ele pode ser, mas tem. Quando não. O f de AB não precisa ser igual a L, tá? Para o limite existir e ser igual a L. Isso que igual era em cálculo 1, tá? A gente não exige, né, que o ponto AB, o ponto limite ali, nem precisa fazer parte do domínio da função, tá? Por isso que só os pontos do disco diferentes de AB que precisam satisfazer essa propriedade, tá? Pode ser que quando se calcule o f de AB, caia fora do intervalo. Agora, se para todos os outros pontos o f de y cai dentro do intervalo AB, ainda pode ser limite de f de x igual a f de x y quando x y tende a B igual ao L, tá? Ou seja, não me interessa o valor do f de AB quando você está calculando o limite. O que interessa são os valores dos pontos que estão próximos do AB. Certo? Bom, então a ideia de limite é essa. Tá? E a propriedade que define limite é isso aqui. Tá? Então, para provar pela definição que limite f de x, y é L, você tem que provar que essa proposição é verdadeira. Tá? Para todo epsilon, você tem que encontrar um delta, tal que para todo xy que esteja no domínio que satisfaça essa propriedade, vai fazer isso. Tá? O que a gente vai fazer agora é falar de um critério para provar que um limite não existe. E ele é bem útil. Tá? Vamos lembrar as funções de uma variável. Eu queria calcular, por exemplo, o limite de f de x quando x tende a A, né? Você lembra que eu falei que o que importa... Aqui está o A. O que importa é pegar próximos do A para calcular esse limite, né?
não me importa o sentido, né? A direção, né? É que lá em cálculo 1 só tem duas possibilidades, pegar ponto próximo do A, né? Ou o ponto que eu pego x está à esquerda de A, ou seja, ele é menor que A, ou ele é maior do que A. Acontece lá em cálculo 1, né? A gente tem a definição de limite quando x tende a A pela esquerda, né? E o limite de f de x quando o x tende a pela direita. Nesse limite, você está pegando pontos x que estão próximos do A, que são menores do que A. E quando a gente calcula o limite de f de x quando o x tende a pela direita, você está calculando pegando os pontos x, né, próximos do A, só que ponto x tem que ser maior que A, né? Aí o resultado importante, né, a gente tem lá é o seguinte, que o limite de uma função f de x quando x tende a A existe, é um número real L, né? Se e somente se ambos os limites, que são chamados limites laterais, né? O limite à esquerda, o limite de f de x, quando x tende a pela direita, esses dois existem e tem que ser ambos iguais ao L, tá? Ou seja, se você calcula o limite quando o f de x tende a pela esquerda, sei lá, esse limite não existe, eu dou um número L. E o limite quando x tende a dá um outro número, um M, com L e M diferentes, então o limite não existe. Ah, exemplo bem básico aí. Pega uma função definida assim. O f de x é 1 se o x é maior ou igual a zero, tá? E o f de x é menos 1 se o x é menor que zero. Então o gráfico da função são essas duas semirretas vermelhas, né? Então para todo x maior ou igual a zero, a função vale 1, né? O f de x é 1. O f de x é menos 1 se o x é menor que zero, tá? Estritamente menor que zero. Acontece, se eu calcular o limite dessa função quando x tende a pela esquerda, os f de x são todos iguais a menos 1. Então o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda é menos 1. Agora, se eu calculo o limite de f de x quando x tende a pela direita, ou seja, por x maior do que zero, o a não, tá? Zero. Calcula o limite dessa função quando x tende a zero pela direita, né? Ou seja, pega números maiores do que zero, né? X maior que zero. Se o x é maior que zero, o f de x é igual a 1, né? Então essa função, o limite quando x tende a zero pela direita é 1 e pela esquerda é menos 1. Então o limite não existe, tá? Basicamente o que a gente fez aqui? Nós pegamos x se aproximando do zero por dois caminhos distintos, tá? Pela direita e pela esquerda. Por um lado o limite deu um número, por outro lado deu outro número. Então o limite não existe. Aqui em cálculo 2 acontece a mesma coisa. O limite, né, só vai existir e ser um número real L se independente do caminho pelo qual você pegue os pontos x, y se aproximando do ponto limite ali, o AB, vai ter que dar o mesmo limite, tá? Então aqui tá falando aqui, ó, quando a gente define limite, né, a gente quer pegar pontos x, y próximos de AB. A definição não fala nada de como tem que se dar essa aproximação, tá? Então, a dificuldade aqui é que o domínio, isso aqui é o domínio, tá? É o R2. Então o domínio está contido aqui. Vou fazer outra cor aqui. Esse aqui é o domínio da função D. Se tem um ponto AB aqui no domínio, ou mesmo fora do domínio, tá? Faz de conta no domínio, vai ficar mais fácil representar.
você pode pegar ponto XY se aproximando de AB por vários caminhos diferentes. Tá? Lá em cálculo 1 só tinha duas possibilidades, que era pela direita e pela esquerda. Aqui tem várias possibilidades. E quando eu digo várias, na verdade são infinitas possibilidades de aproximação. Tá? Então, para calcular o limite, você vai ter que mostrar que, independente do caminho de aproximação que você pegue, o valor do limite vai ter que dar o mesmo. Tá? Só que isso aqui parece difícil, mas ele ajuda a gente a determinar quando o limite não existe. Porque olha só, se o limite tem que dar o mesmo valor sempre, independente do caminho que eu pegue de aproximação, se eu encontrar dois caminhos de aproximação do AB, de modo que o resultado do limite dê valores diferentes dessas duas maneiras, então você já provou que o limite não existe. Igual era lá em cálculo 1, né? Igual aqui nessa função. Se você pega... Aqui só tinha duas possibilidades para testar, né? Que era a direita e a esquerda. Se os limites forem diferentes, né? Ou pela direita e pela esquerda, então o limite não existe. Aqui também, só que aqui você não tem só duas possibilidades para testar, você tem infinitas. Então a gente vai ter, para provar que o limite não existe, né? Você vai ter que encontrar dois caminhos de aproximação no ponto XY, de modo que o limite por um caminho dê um certo valor e o limite por outro caminho dê outro valor. Tá? O que eu acabei de explicar está escrito aqui, tá? Então a definição só se refere à distância entre os pontos XY e AB, tá? Quando a gente quer ver que f de x, o limite dessa f de x é L, tá? Então, o limite tem que existir e tem que dar sempre o mesmo valor, né? O mesmo L, independente de como XY se aproxima de AB, né? Então a ideia é, se eu conseguir, ou a ideia não, o importante, o que a gente pode utilizar para provar que o limite não existe é, se eu conseguir dois caminhos distintos de aproximação ao ponto AB, de modo que f de x ao longo desses dois caminhos tenha valores, os limites são diferentes, então você provou que o limite não existe. Tá? Cuidado, isso aqui só serve para provar que o limite não existe. Não quer dizer que se tu pegar dois caminhos diferentes, calcular o limite e dar o mesmo valor, o limite existe e é esse número. Não. Porque quem garante que não tem um terceiro caminho lá que dá outro valor? Tá? Calcular o limite por caminhos distintos e mostrar que só serve para provar que o limite não existe, tá? Por enquanto, para provar que o limite existe, a única possibilidade que a gente tem é utilizar definição. Tá? Bom, então o teorema que a gente vai utilizar esse aqui, ó. Bom, esse é em resumo que eu acabei de falar, tá? Então a gente tem lá nos exercícios vai ficar claro como é que funciona, tá? Suponha que f de x se aproxima de x1 conforme xy se aproxima de AB, né? Tende a AB ao longo de um caminho C1. Suponha também que f de y tende a L2 quando xy se aproxima, tende a B, né? Ao longo de um caminho C2. Se o L1 e o L2 forem diferentes, então esse limite não existe. Certo? Gente, eu vou parar esse vídeo por aqui. Aí no próximo vídeo, eu vou tratar das propriedades de limites, tá? Que basicamente todas as propriedades de limite que valem lá em cálculo 1 são válidas aqui, tá? Tipo, o limite da soma é a soma dos limites, teorema do confronto, tá? Limite do produto, o produto dos limites, assim por diante, tá? A gente vai ver no próximo vídeo. Aí no último vídeo a gente resolve exemplos, tá? Até lá então.